Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre luz versus trevas. Antes de começar, gostaria de pedir que no WhatsApp escutem meu áudio até o fim e compartilhem. Que no Facebook escutem meu vídeo até o fim, curtam e compartilhem. E que no YouTube assista meu vídeo até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Tá certo? Vamos usar essas ferramentas como um grande trabalho missionário, como grande ajuda para que Deus traga as pessoas até Ele. Mas todo esse projeto que eu estou fazendo, essas ferramentas, só poderão surtir efeitos se vocês todos colaborarem comigo e compartilhar e trazer mais pessoas para que elas possam receber essa luz que eu estou tentando passar através dessas plataformas. Tá certo? Vamos começar. Pessoal, existem dois poderes na face da Terra. O poder da luz e o poder das trevas. O poder da luz é a representação do poder da Trindade, né, Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus, e seus anjos. E o poder das trevas é a representação do poder de Satanás e seus demônios. São dois poderes que têm grandes poderes. Você fala dois poderes, porque eles são muito poderosos. Porém, você sabe que o poder da luz é um pouco mais forte do que o das trevas. Mas, mesmo assim, o poder das trevas é muito forte. Satanás e seus demônios, eles têm poderes de anjos. Então, eles são capazes do quê? De qualquer coisa. Eles são capazes de se transfigurar na forma humana. Quando os anjos apareceram para Abraão e apareceram para Ló, né? Eles apareceram para Maria, para Isaías, eles apareceram em forma de anjo? Não, apareceram em forma de ser humano. O que demonstra que um anjo pode, que um demônio pode também se transfigurar em ser humano, né? Assumir uma forma humana. E se ele pode assumir uma forma humana, ele poderia também assumir uma forma de qualquer outro bicho ou mesmo alienígena. Tá certo? Então, nós temos fenômenos paranormais. Então, esses fenômenos, ou eles têm que vir do poder de Deus ou das trevas. Se eles não vêm de Deus, que é da luz, eles só podem vir das trevas. Que nem, por exemplo, se Deus critica na Bíblia, está lá no Velho Testamento, que ele critica o contato com mortos. Você vai lá e faz uma cirurgia espiritual, você vai ter contato com os mortos, vai num centro espírita para ter contato com o filho, ou com o irmão, ou com o pai, ou com alguém que já morreu. Você acha que esse tipo de coisa é aceitável por Deus? Se ele proíbe qualquer tipo de contato com mortos? Não, não é aceitável por Deus. E tem um motivo. Porque não existe mortos, os mortos estão embaixo da terra na sepultura. Não existe vida após a morte. Isso foi uma invenção de Satanás. Para quê? Para confirmar o que ele falou, que Adão e Eva não morreriam se comessem da fruta proibida. Né? Como ele viu que Adão e Eva morreram, para poder continuar com a tese dele, para não falar que ele mentiu, ele fez o quê? Ele inventou que Adão e Eva estavam vivos em outra vida, na pós-morte, né? Que existia uma vida após a morte, então que eles não morreram, que eles só saíram desse mundo e foram para outro, tá certo? Então Satanás, ele quer enganar as pessoas a todo quanto é custo. Então nós chegamos à conclusão que ele está por trás de qualquer fenômeno espírita. Então, quem é que aparece lá com a forma física do parente que já morreu? Então eu vou lá, por exemplo, e vejo lá o meu avô, que já morreu, meu avô paterno, que tinha o mesmo nome que eu. Né? Ele já morreu, eu vou lá e peço para ver meu avô, aparece lá o meu avô. É meu avô que eu estou vendo lá? É o espírito do meu avô? Não, é um demônio transfigurado no meu avô. Né? E por quê que eu sei que é um demônio? Primeiro, meu avô está embaixo da terra. Ele não tem como saber de nada. Cristo é muito claro no Testamento quando ele fala que os mortos de nada sabem, né? E nada sabe dos vivos. Nada sabe, né? Que eles estão inconscientes na sepultura. Ele é muito claro quando ele fala sobre a morte, né? Então, não há condições daquele ser ser meu avô. Então, se ele está na sepultura. Então, aquele lá é um demônio transfigurado no meu avô. E ele vai falar igual ao meu avô. Ele vai ter trejeitos do meu avô. Vai saber coisas que só eu e meu avô saberíamos. Vai ter o cheiro do meu avô. E a pessoa vai pensar realmente que é o parente que está lá.
né? Mas já vi relatos de um líder religioso que esteve nesse lugar e quando perguntou e falou, em nome de Jesus eu ordeno, fale quem tu és, aquele ser começou a rir e falar, eu sou o Satanás, tá? Então, aquele poder de espíritos não vem de Deus, vem de Satanás. Então, a cirurgia espiritual também vem de Satanás? Claro. Ah, mas eles falam que são incorporados, eles são incorporados por demônio. Na verdade, eles não são incorporados, eles são domados a mente deles por demônios, né? Que assumem a mente deles, apagando delas depois o que, o que aconteceu. Entendeu? Então são demônios que praticam cura. Mas eles têm poder de cura? Claro que tem. Claro que eles têm poder de cura. Os anjos têm o poder de curar também, tá certo? Então Satanás também pode curar. A novela Gênesis e a novela Reis mostraram duas cenas que para mim demonstrou claramente o poder de Satanás. Na novela Gênesis, uma mulher que começou a se dizer deusa, que colocaram ela na novela como sendo a mãe do Nimrod, que é um guerreiro citado na Bíblia, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, né? E ela começou a se titular uma deusa, depois que o filho rejeitou ela, porque ela tinha uma paixão doentia pelo próprio filho, né? Rejeitava todo mundo que tentava namorar, né? Ela já não tinha marido, e aí ela começou a se portar, ela começou a ter influência de Satanás, né? E ela começou a se portar como uma deusa. E um monte de gente começou a ser devoto dela como uma deusa. Aí, quando o filho dela se machucou na torre, estava construindo também a Torre de Babel, e eles juntaram tudo na história, né? Numa torre de Babel, ele se machucou a mão, fez um corte. Ela foi lá, pôs a mão sobre a mão dele e curou a mão dele. Quando ela tinha a mão, estava curada. Ou seja, o Satanás curou o Nimrod ali, né? Não foi Deus, essa cura não veio de Deus. Ou você acha que alguém que se titula deusa, que está idolatrando a si própria, Deus iria fazer um poder sobre ela? Então só poderia ser a cura feita por Satanás. Então ele tem o poder de cura, né? E na novela Reis, quando Saul pede que a feiticeira traga o espírito de Samuel, aparece lá um demônio, a cena roda, e quando volta onde estava o demônio, aparece Samuel. Aí tá falando ali Samuel, daqui a pouco a cena roda e aparece o demônio de novo. Depois roda, aparece Samuel com o demônio atrás. O demônio falando e a boca do Samuel saindo. Mostrando ali claramente que quem estava falando com Saul era um demônio e não Samuel. E a gente pode comprovar que isso aí é verdade no texto dito pelo demônio. Porque o que ele falou contradiz a Bíblia, e Samuel jamais contradizeria a Bíblia, né? Então não era Samuel. E pode ter certeza que até hoje Samuel não sabe que Saul fez isso. Porque como ele já estava morto, ele só vai saber disso quando ele ressuscitar, né? Então, Satanás tem o poder também de curar e de se transfigurar. Então, isso são comprovações, entendeu? A Bíblia é muito clara quando fala essas coisas. Então, Satanás tem poderes, ele pode curar, ele pode se transfigurar. Então, por exemplo, aparições alienígenas. A Bíblia fala sobre isso? Não, não fala sobre alienígenas dos povos. Mas tem um texto na Bíblia que diz: tudo que está revelado na Bíblia é o suficiente para o ser humano. O que não está revelado a Deus pertence. Então, se a Bíblia não revelou nada sobre os alienígenas, nós não temos que nos preocupar com alienígenas. Então, esses seres, Satanás, ele não foi para os alienígenas, ele caiu na Terra, a Bíblia é muito clara, na Terra. Se ele caiu na Terra, significa que ele não tem poder em outros planetas, ou seja, as pessoas dos outros planetas são pessoas fiéis a Deus, que não vão invadir nosso planeta. Então, essas aparições que foram vistas, eu e minha mãe mesmo, vimos um disco voador, isso é aparição alienígena? Não. O que era aquilo? Uma manifestação de Satanás, de demônios, que estava fazendo aquela manifestação para fazer as pessoas acreditar que existiam os alienígenas, que eles podiam vir até a Terra e dar para frente as teorias falsas e absurdas que Hollywood vem jogando sobre alienígenas. Mas alguma vez, algum de vocês viu um alienígena no planeta deles? Alguma vez mostraram para nós imagens de alienígenas nos planetas natais deles? Alguma vez? Quantas naves, quantas câmeras que já foram mandadas para
para esses planetas e nunca viram uma viva pessoa lá. Hum? Nunca viram um alienígena. Toda e qualquer aparição alienígena só foram relatadas dentro do nosso planeta. Por que será? Hã? Por que será? Hã? Então, se não tem nenhuma aparição de fora, como garantir que esses seres que aparecem aqui são alienígenas? Aí vem a mesma situação na teoria da evolução. Se não existe prova nenhuma, foto, vídeo, é, escrituras, nada que comprovem que existiu um homem das cavernas, como que eu posso garantir que exista um homem das cavernas? Ah, porque acharam uma ossada, algumas ossadas, né, de um ser que parece humano, que andava em pé com aparência de macaco. E já pararam para pensar que esse ser poderia ser um, uma espécie de macaco que existia naquela época? Na época dos dinossauros? Naquela época não existia um tipo de elefante, que era o mamute, que era um elefante peludo com os dentão bem grandão, bem maior que os elefantes de hoje. Por que, que não poderia também existir uma espécie de macaco? Hum? O que aconteceu? Satanás se aproveitou da semelhança desse animal que surgiu com o ser humano para inventar a falsa teoria da evolução. Né? Muitos cientistas foram usados por ele e acabou jogando na mídia e acabou se valendo, e é isso que é ensinado nas nossas escolas, teoria da evolução, quando não se existe nenhuma comprovação. Ah, mas teve escrituras nas cavernas, isso não comprova nada, gente. Qualquer um pode ter feito aquelas escrituras na caverna. Qualquer um pode ter feito aqueles desenhos na caverna, até o próprio Satanás, em pessoa. Entendeu? Ele tem poderes, tá certo? Não esqueçam disso. Ele é poderoso, tá certo? Então, nós temos, queridos irmãos, as manifestações de poder de Satanás. Ele cura através de imagens, ele faz milagres através de imagens, ele faz milagres através de cirurgias espirituais, né? Então, ele vai querendo provar as mentiras que ele vai inventando. Cabe acreditar quem quiser. As pessoas que ficam distantes da Bíblia, não leem a Bíblia e não enxergam a verdade. Que nem, por exemplo, a Bíblia é muito clara quando fala, né, no livro de Daniel, fala que a lei de Deus ia ser alterada por homens, como ela foi, né, alterada o sábado pelo domingo. Mas as pessoas não leem a Bíblia e não percebem essa alteração errada. Acham que está certo, e ainda para piorar a situação, Satanás fala que isso aí foi mudado porque é pela ressurreição de Cristo que foi no domingo. Então Satanás começa a dar falsas evidências, não são provas, que são falsas evidências do que ele está falando é verdade, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque estão cegas, porque elas não querem enxergar a verdade, por quê? Porque elas não estão lendo a Bíblia, não estão em contato com a palavra de Deus, são enganadas. Pessoas que estão ali com toda a devoção do mundo, pessoas que estão ali com toda a honestidade, pessoas que são honestas, que estão realmente ali com o propósito de agradar a Deus, Deus está vendo isso, mas estão sendo enganadas. Né? Muitos irmãos aí estão sendo enganados, mesmo tentando honestos, mesmo querendo levar o bem, estão sendo enganados, como foi o caso de Miller, né? Que mesmo sendo um cara honesto, querendo trazer o bem às pessoas, ele acabou se enganando e causando uma grande desilusão, né? Ao falar que Cristo voltaria no dia 17 de outubro de 1944, se não me engano, né? Só que na verdade essa data é o momento que Cristo entrou na ala santíssima, para julgar todos nós. Desde essa data ele está nos julgando. Então ele só errou o significado, mas ele acertou a data. Então, ele não foi uma pessoa ruim, ele cometeu um engano como muitas pessoas estão sendo enganadas hoje em dia. Tá certo? Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não ouvem a voz da razão, porque não vão atrás de saber se o que está sendo falado é verdade. Por que todos que estão me ouvindo não pegam a Bíblia e vão atrás da verdade para ver se eu estou falando a verdade ou não? Procurem, pesquisem, vão atrás da verdade. O que você tem a perder? Eu acho que nada, você só tem a ganhar se isso é verdade. Se você é uma pessoa sincera, que quer realmente seguir a Deus, que quer realmente agradar a Deus, o mínimo que vocês podem fazer é pegar a Bíblia de vocês que você tem em casa e ler e ir atrás da verdade. E chegar por conclusão própria
o que eu estou falando se é verdade ou não. É o mínimo que vocês podem fazer, tá certo? Mas voltando ao pensamento de hoje, trevas e luz, elas existem e são poderosíssimas. Então, se nós estamos na luz profunda, não há nada que nos tire de lá. Mas são muito poucos os que entram na luz profunda. Quem são esses? Foram os profetas, os apóstolos, né? Eles chegaram a uma luz profunda, né? Agora, nós que não somos profetas nem apóstolos, mais que a gente consegue chegar numa luz, né? Na luz. Mas essa luz ela pode ser diminuída pelas trevas, né? Tem aquelas pessoas que elas não chegam na luz, que elas estão entre a luz e trevas, né? Que tem um pouquinho de trevas nela. Tem aquelas pessoas que estão em trevas e tem aquelas pessoas que infelizmente estão em trevas profundas. E essas trevas profundas é o pecado com o Espírito Santo. A gente sabe que não tem volta. Por que que não tem volta? Porque se é uma trevas profunda, significa que a luz não atinge mais lá. Então, quando a pessoa está em trevas ainda, a luz não atinge, mas a luz atinge a pessoa através de uma outra pessoa que está com luz. Agora, quando está em trevas profunda, nem essa pessoa que está com luz pode atingir aquela pessoa. Não tem condição. Você entendeu? Porque o brilho daquela pessoa, a luz da pessoa vai ofuscar a outra. Aí já não adianta mais. Por isso que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, porque não tem mais volta. A pessoa está presa no cativeiro, está acorrentada, não há mais como sair. E ela também não quer sair. É como se a pessoa falasse diretamente: eu quero ficar no cativeiro, eu quero viver com Satanás. Pronto. A pessoa falou isso, Deus se retirou. Exatamente o que faz a pessoa que pega o Espírito Santo. Ela não fala assim, mas ela dá a entender assim. Então, as ações dela comprovam isso. Indiretamente ela está falando. Então, nós temos esses cenários. Dentro da luz, nós temos dois cenários. Dentro das trevas, nós temos dois cenários. E no centro, entre uma e outra, nós temos dois cenários. A pessoa que está no centro, ela corre grande risco de cair para as trevas, porque a trevas puxa fácil. Mas se ela está mais para o lado das trevas, ela tem grande chance de vir para a luz, maior, mais fácil. Agora, a pessoa que está nas trevas, é muito difícil ela vir para a luz e assim, da luz e para as trevas, né? Mas é possível. Mas é um trabalho mais complicado e mais profundo para conseguir atingir esse nível, né? Então, é assim, queridos irmãos. Nós precisamos é, voltar-se para Deus, olhar para Deus e saber o que nós queremos de nós, dele, o que nós queremos da nossa vida. Nós vamos seguir a Deus ou vamos seguir Satanás? Ele nos deu o caminho, ele nos deu a guia, ele nos deu as receitas de como nós devemos viver, ele nos deu todo o seguimento, ele fez tudo por nós. Tá? Ele só não está executando por nós, mas toda a parte teórica ele já fez por nós. Ele já mostrou tudo o que nós devemos fazer para ter saúde, para viver bem, para ser feliz, para viver em paz, com tranquilidade, entendeu? Agora cabe a nós seguir ou não, entendeu? Ele nos ensinou. Muita gente considera isso como uma prisão, como escravidão. Só que o plano de Deus não é o plano da escravidão, é o plano da redenção, que quer dizer liberdade. É o plano da libertação. Cristo morreu não foi para escravizar ninguém, mas foi para libertar os escravizados. Quem são os escravizados? Exatamente esses que estão em trevas, esses que estão no cativeiro, esses que estão vivendo para o mundo, vivendo para usufruir das coisas mundanas, que não querem abrir mão de coisas que fazem mal à saúde. Né? Tem pessoas que são até engraçadas, né? Não posso comer fritura porque faz mal, não vou tomar refrigerante porque faz mal, não vou comer isso porque faz mal, nossa, hambúrguer, coisa faz mal, coisa faz mal. Mas a pessoa come carne de porco, mas a pessoa toma café. Eu falo, não, mas isso aí não faz mal. Você pode morrer falando para a pessoa que faz mal, ela não vai acreditar que faz mal. Por quê? Porque ela não quer parar. Porque ela não quer abrir mão. Ela é tão viciada naquilo que ela não quer abrir mão. Ela prefere ficar na cegueira e tem medo. Ela não vai atrás da verdade, porque ela tem medo de descobrir a verdade e ser obrigada a mudar. Tá certo? Então, para vocês que estão nessa situação, eu falo: tome cuidado e se volte para Deus. Para de chamar as pessoas de carola ou de escravo, tá? Porque os escravos são vocês. E eu sou liberto.
Eu não sou carola, não sou escravo. Eu sou uma pessoa liberta, fiel a Deus e que é iluminado pela luz de Deus, graças a Deus. E estou disposto a compartilhar essa luz com quem estiver comigo. Por isso eu mando os textos e gravo todos os dias esses áudios. Porque eu estou compartilhando um pouco da luz que Deus me deu, tentando trazer pessoas para essa luz. Porque eu quero o bem dessas pessoas, tá certo? Eu faço isso pelo bem. Não faço isso para ganhar nada, porque eu não ganho nada. Quem dera se eu ganhasse dinheiro fazendo isso, né? Porque eu estou desempregado, por isso que eu estou falando isso. Mas eu não faço isso com a intenção de ganhar dinheiro. Eu faço isso pelo bem das pessoas. Eu falo quem dera, porque eu estou precisando ganhar dinheiro mesmo. Estou precisando de trabalho. Mas, não estou fazendo isso por dinheiro. E nem ganho dinheiro, né? E mesmo que alguém me mandasse dinheiro por conta disso, o que eu faria? Eu pegaria esse dinheiro e doaria para alguma instituição de caridade. Para mim não ia ficar. Porque esse trabalho aqui não tem que ser pago. Esse trabalho aqui eu faço para Deus. Eu estou sendo usado como ferramenta de Deus. Então eu estou me voluntariando por Deus, estou sendo missionário, estou sendo um discípulo, testemunha, tá? Mensageiro, como quiser chamar, para Deus. Então eu não tenho que ganhar dinheiro por isso. Quando eu falo para vocês compartilharem, quando eu falo para vocês mandarem para outras pessoas até o fim, para que vocês aprendam e para que mandem para outras pessoas, para que outras pessoas possam receber e aprender. Eu não estou ganhando de compartilhamento, não ganho de curtidas, não ganho nada. Não é essa a minha intenção de ganhar nenhum centavo, tá? A minha intenção é e sempre foi trazer pessoas para a luz. Então eu estou na luz, sou feliz da maneira como eu estou vivendo, estou muito mais forte desde que eu decidi seguir esse caminho e as minhas azias, meus problemas de saúde praticamente desapareceram todos, inclusive a minha ansiedade, desde que eu segui esse caminho. Tá certo? Então cabe a cada um de nós escolher o caminho que vai seguir. Eu já fiz a minha escolha. E vocês vão fazer ou não? E eu falo para vocês, mesmo estando na luz, mesmo estando nesse caminho, eu peco, eu caio em tentação. Mas o que eu faço? Eu ergo a minha cabeça, levanto e sigo em frente. Peço perdão a Deus, me arrependo e sigo em frente. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a toda a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Até mais. Que Deus abençoe.